Irmãos, a gente entende perfeitamente que nós não fomos criados de uma chocadeira, nós não fomos criados do Big Bang, de uma explosão. Nós temos um Senhor, um Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, autoexistente. Um Deus que não dependeu de ninguém para existir. E aí nós vamos conhecendo esse Deus, pela sua ação poderosa, presencial em nossas vidas, no poder do seu Espírito e no poder da sua santa palavra, para nos guardar e nos livrar da morte. É o que nós, como igreja santa escolhida, não podemos deixar de lembrar disso. Que se hoje podemos ser livres da morte, é porque Deus é esse único que pode nos livrar, porque Ele nos criou para viver eternamente com Ele. Mas lembramos, queridos, da primeira família que Ele criou, o nosso Deus eterno, o primeiro casal. Eles ouviram de Deus, mas na sua caminhada resolveram se desviar, deixaram ser persuadido, convencido, deixaram ser mal influenciados por mentiras e enganos de Satanás. Uma vez só que a serpente teve no jardim do Éden, conseguiu convencer a eles a pecarem. E eles, queridos, tinha Deus todas as tardes ali no jardim do Éden, como diz as narrativas bíblicas, para ensinar, para revestir, para proteger, para guardar, para suprir, para manter, para cuidar e para perseverar para toda a sua eternidade. Eles tiveram Deus ali. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós, respondida no seu coração. Deus não está fazendo a mesma coisa hoje conosco? Ele não tem estado conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida? E é hora de uma reflexão perfeita. Será que também vamos nos rebelar contra Deus? Porque a atitude de Adão e Eva foi uma atitude de rebeldia. Eles se rebelaram contra Deus, contra os ensinos de Deus, contra a palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam que o Senhor estava ali ensinando a ele. Agora vamos lembrar nós, Deus está nos ensinando a nós hoje? As Escrituras também não está aqui em nossas mãos, não está sendo ecoada aqui nos quatro cantos desse templo? Não é para a gente refletir e parar? Não é para a gente sempre lembrar desse tema? A família somos nós, a igreja somos nós, na preparação para a vida eterna. Se Adão e Eva não atentou a isso, daquilo que ouvia, para ser preparado, para ser revestido, para quando Satanás chegasse lá como serpente, eles não fossem confundidos, eles não fossem enganados. Hoje podemos refletir também do que nós temos ouvido, temos estudado, na palavra que cremos e confiamos, para que nos preparemos, nos revestirmos, para quando o nosso adversário, da mesma forma que ele foi a Adão e a Eva, vier a nós, nós sabermos resistirmos pela preparação da palavra, pela fé, pela confiança, e sabermos superar todo tipo de adversidade, todo tipo de mentira, de persuasão satânica. Porque é o que o diabo faz. Vou relembrar de novo para os irmãos. Segunda-feira, estudando sobre Lúcifer, começamos a ouvir. Ele resolveu se rebelar contra Deus e saiu convencendo um bocado de gente.
Um bocado de anjo. Nós ouvimos aqui segunda-feira. E como a Bíblia diz, está escrito, uma terça parte deles se convenceram por diabo, por Lúcifer. Hoje o diabo tem conseguido convencer muita gente também. Mas nós temos um exemplo que não podemos deixar. Não podemos permitir. Porque o poder de Deus está na palavra. E se essa palavra entrar em nosso coração, Ele não consegue. Então podemos entender que cabe a nós. Cabe a cada um individualmente. A igreja está reunida num coletivo, mas é individualmente que você busca o seu revestimento, para que o coletivo seja forte. Irmãos, nós temos que crer verdadeiramente na palavra de Deus. Falamos domingo de noite em Moita Bonita sobre a fidelidade de Deus. Deus não falha, Deus é infalível. As promessas de Deus se cumprem. Então não temos que ter dúvida. Temos é que aprender, temos é que viver, temos é que praticar, temos é que caminhar por ela. Porque hoje, nós podemos ver o que aconteceu com Adão e Eva. Aqueles que se desviam, aqueles que não dão atenção na preparação, como igreja e como família, como Adão e Eva, vão sofrer grandes e terríveis consequências. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é cruel? Porque Deus é ruim? Porque Deus é justo? Porque Deus é fiel? Porque Deus é santo? Porque Deus é puro? E Ele nos criou para sermos santos. O apóstolo Pedro diz lá na primeira carta, no capítulo 1, verso 15 e 16, que precisamos ser santos porque Deus é santo e é o nosso Deus. É o que a gente vai compreendendo diariamente. Vocês não estão aqui por um acaso. Vocês estão aqui porque amam a Deus e quer ser abençoado e quer ter a direção perfeita e quer fazer se cumprir a vontade de Deus nas suas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Não podemos estar aqui apenas de corpo presente. Não podemos estar aqui apenas para dizer que somos religiosos. Olha, ontem eu fui para a igreja. Não, é muito mais do que isso. Ontem eu fui ter um encontro com Deus, com os meus irmãos, para alimentar o meu espírito, para me revestir, para me proteger. Na questão da fidelidade de Deus, o salmista, no Salmo 91, que também é um salmista anônimo, na última frase do verso 4, ele diz que a fidelidade de Deus é o nosso escudo. Então Deus é fiel para nos proteger nas suas promessas. Deus não falha, Deus não mente. É por isso que nós estamos aqui. Se Deus fosse mentiroso, eu era o primeiro a não estar aqui. Estou aqui porque eu sei que Deus é fiel e santo. Nós estamos aqui. Mas nós precisamos pôr na prática. Já que você veio à igreja, já que você estuda a palavra, já que você ora, ela tem que ser praticada. Ela tem que ser vivida. Não é apenas uma leitura de um jornal, que se chamamos leitura dinâmica. Eu li tantas historinhas de tio Patinhas, na época que eu era adolescente, eu gostava. Mas lia e ficava para lá. Essas escrituras é santa, é sagrada, é poderosa, é gloriosa, é que nos dá a vitória. É quem nos sustenta diante de um mundo tão mau e terrível que vivemos. Falei para vocês no início, assisti algumas coisas hoje, já aguardando o tempo, já tinha estudado um pouquinho da palavra de Deus e aguardando. Fiquei vendo algumas coisas, que não é nem tá bom, tá vendo toda hora, porque só entristece, só dói, só é coisa ruim, só é morte. E sabe entre quem? Famílias. Famílias. Nós somos famílias. Então nós temos que preparar a nossa família, a nossa casa. E nós que estamos aqui somos os responsáveis.
Porque é agora que Deus está falando, é esse momento. É o que Deus tem falado sempre. O tema do mês, vocês lembram? Será que eu sou mais jovem do que vocês? O tema do mês. Esse é do ano inteiro. O do mês, hoje. Maio, mês da família. Quem vai ser mais jovem? Já vi que vai ser eu mesmo. Eu não tenho nada aqui copiado. Aqui agora não. A mulher, o homem e os filhos edificando a sua casa. Ou na edificação da sua casa. Famílias que somos nós, igreja que somos nós. Nós somos a igreja viva, onde seu corpo, sua vida é o templo do Espírito Santo. Não esqueçam disso. O Senhor faz parte da igreja local, porque estamos reunidos em nome do nosso Senhor Cristo. Mas Ele é morador de sua vida. Ele está no seu corpo. Ele está em você, o Espírito Santo. Então pare e reflita. Que honra termos um Deus santo, maravilhoso, todo-poderoso, está em nós. É coisa de se refletir, gente. Nós, um caquinho de telha, pecadores miseráveis, ter um Deus forte, glorioso, vencedor em nossas vidas, são motivos, irmãos, de pensar e refletir, de que jamais na sua vida você vai pecar contra Deus, por saber quem é Deus, a glória de Deus. Vocês têm que sempre lembrar, como eu já compartilhei hoje aqui, que eu procuro lembrar, que eu não posso pecar, porque Deus não merece que nós entristeçamos a Ele. O pecado entristece Deus, porque Ele sabe que o pecado nos afasta dEle, porque Ele é santo, e é o que a gente precisa refletir. Nós temos que ter uma conduta exemplar, mesmo dentro das nossas limitações enquanto caminhamos, mas a busca e o envolvimento com a palavra de Deus vai nos ajudando a nos fortalecer, a nos livrar do mal, a nos desviar das coisas erradas. E nós temos hoje como família e igreja santa, esse compromisso para o nosso lar e para as famílias que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Vocês vão lembrar um texto conhecidíssimo de Mateus, não, Josué 24, que nós vamos ler do 14 ao 18, que se trata de uma situação que Deus, usando Josué, para que aquelas famílias tivessem um reencontro com Ele, para que aquelas famílias pudessem se reconciliarem com Ele. E veja, querido, esse grande exemplo desse homem que substituiu o grande legislador, substituiu Moisés, o homem escolhido de Deus. A honra que Josué recebeu de Deus, hoje essa honra nós recebemos também, substituindo Josué hoje, como famílias, como santos de Deus, como Josué, que Josué toda a sua vida não errou, não se desviou do Senhor. Um homem íntegro, que é o que hoje nós temos para esse exemplo. Não para muitos outros exemplos que se é visto no dia a dia da terra, mas sim, esses homens que deixaram grandes legados, esses homens que eram daqueles como nós hoje devemos ser, ortodoxo, defensor da sã doutrina. Então, queridos, verso 14 está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais,
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Irmãos, é palavra para uma reflexão profunda em relação a essa nossa vida, em relação a essa nossa família, como mulher, homem e filhos, para edificar a sua casa, para a edificação do nosso lar, da nossa casa. Veja, queridos, a direção perfeita de um exemplo real da vida de um homem que teve família como nós, que caminhou enfrentando coisas terríveis. Outras famílias, como aqui está escrito, que servia a outros deuses. Vamos trazer para agora o meio que nós estamos vivendo. Quantas famílias servindo a outros deuses? O comportamento desse mundo servindo a outros deuses. E essa posição de coragem, de fé, de confiança, de segurança de Josué, declarar a todas aquelas outras famílias que eles precisavam tomar uma posição diante de Deus, porque Deus é o Senhor. Mas se eles resolvessem atenderem ou servir aos deuses dos seus pais, disse Josué, um texto compartilhado com todos nessa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma posição pessoal. Essa é uma posição de fé e confiança que Josué tomou, independente de qualquer outra situação de consequências. Mas essa posição de Josué levou a eles a refletirem e também dizer: jamais vamos deixar de servir ao Deus Todo-Poderoso para servir a outros deuses. Mesmo sabendo que depois que Josué morreu, eles voltaram a servir os deuses antigos. Mas nós temos como grande lição: nós não podemos abandonar Deus a qualquer situação. Temos que permanecermos seguros. Conflitos, situações, pelejas, problemas, dificuldades, adversidades, nunca vai deixar de existir enquanto caminharmos nessa terra. Por isso que a posição de Josué garantiu a felicidade, a paz, o amor, a harmonia e a vitória à sua família, porque foi uma decisão concreta, perfeita, de fé, de confiança ao Deus de Israel, que é a posição que hoje precisamos tomar. Não sermos emocionalistas, sentimentalistas como foram esses. Porque quando Josué fala: não, nós não vamos servir a outros deuses não, nós vamos seguir ao Deus que é o Senhor. Mas assim que Josué morreu, eles fizeram igual a porca quando é lavada, voltou para a própria lama. Ao cachorro quando vomita, a comer o seu próprio vômito, como diz as Escrituras. Nós, queridos, seja qual for a peleja que você enfrente, seja qual for a situação que você possa estar passando, saiba que Deus está contigo. Saiba que Deus não nos abandona. Deus vai estar conosco. O que cabe somente a nós é sermos fiéis.
sabemos enfrentar, ligados perfeitamente a Deus. Vocês sabem dos exemplos que esses profetas e apóstolos deixaram, odiados, perseguidos, difamados, acusados, mas eles perseveraram na fé. Lembra de Jesus, até ser chamado de príncipe dos demônios, mas Jesus não abriu mão da obediência ao Pai. É o que hoje nós trazemos para a edificação da nossa casa, da nossa vida, como mulheres, como maridos, homens, como filhos, edificando o nosso lar, edificando por essa direção perfeita, pelos conselhos de Deus, que essa palavra é escudo, essa palavra é revestimento, essa palavra rompe muralhas, quebra correntes, desfaz a mentira e o engano. Então nós não podemos abrir mão da direção dessa palavra. Nós não podemos deixar de buscar o conhecimento de Deus para termos a segurança diante das pelejas enfrentadas diariamente. Queridos, Josué é escolhido como esse novo líder para cuidar daquelas famílias. Olha que obrigação, olha que responsabilidade. E uma coisa, Josué olhando para aquele que ele seguiu, aqui na terra como seu pastor, Moisés, e ver as batalhas e as situações enfrentadas de Moisés, e agora ser ele o escolhido para cuidar. Acredito que o estado de nervos de Josué se abalou quando Deus disse: agora é você que meu servo Moisés está morto. Mas uma coisa importante é que Josué acompanhava Moisés, observando a caminhada de Moisés, e ele estava pronto como esteve para cuidar, porque ele ouvia, ele cumpria, ele obedecia a voz de Deus pela voz do seu profeta, do seu pastor Moisés. E na hora que ele foi chamado, ele estava pronto. Agora era ele o responsável para levar o povo a passar pelo Rio Jordão. Queridos, mas não podemos deixar de lembrar, pelo tempo que também caminhamos, Josué teve muitas situações difíceis. Uma bem conhecida da igreja foi o procedimento daquela família de Acã, do erro que eles cometeram, roubaram os despojos de Ai. E Josué, como homem obediente e temente a Deus, não estava conseguindo vencer. E ele chegou o momento de conversar com Deus: Senhor, não estou vencendo, o que é que está acontecendo? E Deus orienta os procedimentos necessários que Josué deveria tomar. Jovem por jovem, homem por homem, mulher por mulher, família por mulher. Que ele fosse. E ele foi. E encontrou onde o pecado estava impedindo deles vencer. Não é diferente, porque o mundo ainda continua sendo o mesmo. O pecado ainda está aqui nessa terra. E enfrentamos muitas batalhas em situações bem parecidas. Acã era da tribo de Josué. Quantos são da nossa tribo? Mas que muitos não sabem, não verem, mas que causam danos, que impedem as vitórias da igreja, do povo. É o que a gente, queridos, que cremos nessa palavra piamente, é que devemos trazer para o nosso comportamento diário, para nossas posições pela palavra, não é pela persuasão humana, não é pelas influências humanas. As influências estão aqui hoje, é essa palavra de Deus. A posição tomada de Josué,
A direção perfeita que Josué escolheu a seguir: servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, caminhar com o Senhor. Queridos, amar, nós amamos a todos, mas a gente deve entender que nós somos limitados, somos pecadores, não andamos no pecado e não podemos e não devemos, mas somos sujeitos, e todos são sujeitos. O exemplo de caminhada é Jesus Cristo, que nunca pecou e nunca vai de pecar. Ele é santo, Ele é Senhor, e como Deus Filho na terra, Ele não pecou. E esse é o exemplo, queridos irmãos. Josué foi esse escolhido para cuidar daquelas famílias que foram arrancadas lá do Egito. Em todo o capítulo 24, traz a lembrança daquele povo e o que Deus fez por eles. O relato bíblico que fizemos a leitura mostra Josué falando da onde eles foram tirados, e eles viram os milagres feitos pelo Senhor. Agora trazemos a nós, nessa mesma vida humana que eles tiveram, e hoje nós vivemos um tempo que o pecado tem se multiplicado. Na época deles existia pecado, claro, a partir de Gênesis 3. Hoje o pecado está sendo muito mais crescente. Eles viram Deus fazer um milagre, eles viram o mar se abrir, as águas se separarem. É para que a gente olhe essa parte humana nossa. Nós somos de Deus, nós somos escolhidos, o Espírito Santo está em nós, como Deus esteve com eles ali, mas eles vacilaram na fé, eles desacreditaram, vendo os milagres. A irmã cantou hoje aqui, o milagre é Jesus. E triste de nós se Deus não deixasse a sua glória e viesse como filho para trazer esse milagre para nossas vidas. Jesus é o milagre. Eles viram, mas não suportaram. Quando Moisés foi buscar a direção que Deus tinha para aquele povo que foi tirado do Egito, os seus mandamentos, que é os nossos mandamentos hoje. Jesus resumiu todo o decálogo para 2, que se refere a todos os 10. E nós não podemos nos rebelar como eles se rebelaram. Deus diz: Moisés, desce logo, porque eles já estão fazendo outros deuses para adorarem. Saiu catando, conforme as narrativas bíblicas, um cordão de um anel de outro, isso e aquilo, foram derretendo para construir um Deus para eles. Porque não esperaram o melhor para a vida deles, que era a direção perfeita. O melhor para a nossa direção perfeita é essa palavra aqui. É o que Deus nos orienta. É o melhor. Porque essa palavra vai nos levar à Nova Jerusalém. A palavra e os mandamentos que Deus estava enviando para Moisés, para eles, era a palavra que iam colocar eles em Canaã, a terra que manava leite e mel. Não tinha adversário como não teve, de impedir deles chegarem até Canaã. Teve o mar, teve o rio Jordão, mas Deus secou e eles passaram. Vocês já refletiram? Situações adversas da caminhada hoje. Quantos lugares Deus já secou para você passar em terra seca?
Já refletiu alguma coisa na família, no casamento, na vida dos filhos, no trabalho, na igreja? Já pararam para refletir? Como Deus também tem feito secar esses mares de problemas, de obstáculos, para que a gente passe em terra seca, para que a gente passe seguro. É o que, queridos irmãos, precisamos deixar que a palavra de Deus, que é Cristo, que é o Verbo divino, ter um lugar para repousar no nosso coração. Essa palavra. É preciso, queridos. Devemos, irmãos, exortar aos fiéis a amarem ao Senhor, a servirem junto com suas famílias ao Senhor, abandonarem as práticas mundanas. É um compromisso nosso, como Josué, no meio de todas aquelas famílias. Ele disse que a dele ia servir ao Senhor. É o que nós precisamos. Dentro da nossa casa, aos nossos filhos, ao marido, à esposa, aos pais, aos irmãos, a toda a descendência sanguínea. Também anunciar Jesus. Esse é um compromisso nosso. A mulher, o homem, os filhos, é de ficar em sua casa. Esse exemplo de Josué. Precisamos, irmãos, colocar a nossa família na direção de Deus. É o que Deus nos determina. É a ordem de Deus. Vocês viram os obstáculos que eles enfrentaram, mas romperam e venceram, porque Deus vai à frente. Então, em nossa família, a gente não pode pensar duas vezes. O Deus que esteve com Josué, o Deus que esteve com Moisés, para cuidar daquele povo, muitos deles rebeldes, mas Deus fez romper o que era necessário. Deus quebrou as cadeias. Deus destruiu tudo aquilo que tentaria impedir a sua vitória. Os que ficaram para trás foram os desobedientes. E nós temos que observar que nós precisamos ser obedientes. Porque eles, muitos deles, ficaram para trás. Então, queridos irmãos amados, para colocarmos a nossa família na direção de Deus, a mulher, o homem e os filhos no altar, servindo a Deus. Como estão vivendo dentro do nosso lar? De que forma nós estamos querendo colocar a nossa família no altar? Sabemos que não é de qualquer jeito. Tem posições apropriadas da qual Deus orienta a ser tomada para essa família estar no altar. Então, queridos, nós precisamos levar a nossa família no altar para servir a Deus. O verso 14, não é? Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate no Egito, e servi ao Senhor. Sabe o que é isso? Aquelas atitudes que nossos familiares têm em casa errada, filhos, marido, mulher e outros descendentes. O que Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. É o que nós devemos levar para ser desfeito e desmanchado. Ainda costumes mundanos que está dentro do lar, que está na vida de alguém da nossa casa. É o que nós precisamos para colocar a nossa família no altar de Deus. A orientação de Josué é que os cabeças da família, pai e mãe, leve sua família ao altar a abandonar as práticas mundanas. Irmãos, é responsabilidade nossa.
Nós cremos verdadeiramente que o nosso Deus é fiel à sua palavra? Então Ele vai cobrar de nós que nós devemos, que nós precisamos colocar nossa família no altar de Deus para servir. Olhe bem, queridos, nós somos pessoas que temos características próprias, não é? Nós temos essas características próprias. Temos aspectos agradáveis e como também aspectos desagradáveis. Faz parte dessa carne que temos, contaminada pelo pecado. Muitas das vezes somos desagradáveis, não é? Mas, irmãos, enfrentamos muitas das vezes situações de inclinação da carne. Olha o quanto a gente tem que meditar. Como também Paulo, o apóstolo Paulo enfrentou. Em Romanos 7, começando do verso 7 até o 25. Mas começando do verso 7. Os enfrentamentos de Paulo. Somos, queridos, reconhecendo verdadeiramente alguém com dificuldades em ser fiel a Deus. Devemos reconhecer isso. E Deus é fiel e nós precisamos ser. Essa recíproca, ela é verdadeira, ela é real. Quando Pedro diz que nós já falamos, precisamos ser santos porque Deus é santo. Então Deus é fiel e nós precisamos ser fiel a Deus. Deus honra a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas. E por que nós não cumprimos? Como servos, como filhos, como discípulos, como somos infiéis? Irmãos, não é o pregador que é exigente, é Deus. É Ele que é o dono da palavra, Ele é que é o dono de nossas vidas, Ele é que é o dono de nossa família. Não deixe que o inimigo mude essa ideia. Não deixe. A gente pode querer entender que as pregações de Jesus Cristo cobravam muito de mudança das vidas? Claro que cobrava. Se Ele veio para o conserto, Ele veio para mudar. Jesus foi o maior revolucionista que o mundo já teve. Foi Jesus, Ele veio revolucionar o mundo. Para que o povo fosse salvo, a humanidade se salvasse. É fácil você pegar uma pessoa que serve a outros deuses há não sei quantos anos, para abandonar tudo aquilo de uma hora para outra? Agora você vai ver o poder da palavra, é ela. Ontem eu vi uma palestra, ou chamam podcast agora, né? Eu nem conhecia isso. Um pastor com uns 4 do candomblé. Mas, olha, é bom de vez em quando a gente ouvir isso. Quantos verdadeiramente eles são cegos? Literalmente. Que horas dá até impaciência de você ouvir. Que eles são persistentes no erro, nas coisas erradas. Ele ia para cima do pastor. Mas louvamos a Deus que era um homem preparado. E soube desmanchar. Mas eles se levantaram numa força terrível. E eram vários. Teve jovens, uma mulher jovem. Teve uma adulta. Teve outro homem também que complicou um bocado. Mas acredito que ele se preparou para aquele momento, o pastor. Deus tinha revestido ele com todas as armaduras. Que ele soube combater. E mostrando para eles que eles precisavam mudar. Essa posição de Josué, que aquelas famílias precisavam mudar, que o Espírito Santo aqui nessa noite traz a nós que nós precisamos mudar naquilo que seja necessário. Então, queridos, amados irmãos, devemos reconhecer que se assim viver também
O seu par como seus filhos, os namorados deles, a esposa, o esposo. É preciso, queridos irmãos, exigir deles um relacionamento com Deus. É preciso. Eu vou lembrar de uma situação de minha mamãe querida, que hoje eu chorei um bocado, que eu ouvi uma música da mamãe e eu não aguentei, mas a saudade, ela é forte, mas feliz e alegre por saber onde ela repousa, não é? Eu não suportei muito pelo meu lado interior de saudades, né? Uma situação assim, de um jovem que canta, que é uma história real que ele transformou em música, da situação da mãe dele, que foi acometida de um acidente, e ele não teve tempo de chegar no hospital, ela ainda viva. Aí ele traz assim, ele fez uma mensagem linda, cantada, que eu acredito que até todo o pessoal que estava próximo assistindo choraram. Eu tão distante, não sei nem quando foi que ele compôs aquela música, nem quando era que ele estava fazendo aquela apresentação. Assim mesmo eu não aguentei. Tocou a saudade no coração da gente. Então, queridos irmãos e amados, minha mãe, ela não deixava namorado de minhas irmãs passar da sala. Só ficava até a sala. Ninguém entrava para frente, lá para o fundo. Ela não permitia. E tinha um horário, 10 horas tinha que pegar o bonde. Eu, quando namorei com Valneide, era assim o pai dela. Eu ia namorar para ela só 3 vezes na semana que eu podia ir. Um domingo cada mês eu ia almoçar na casa dela, um domingo. Eram regras do pai dela. Regras. Ele sentava, naquela época tinha aquelas casas que tem uma areazinha assim, né, e um murozinho na frente e embaixo, tem a calçada, né, e tem a outra parte daqui que pega com a parede, né, da casa. A gente ficava na parte de dentro do muro, para cá, ali. Ele ficava sentado na frente. Ele não saía nem para beber água. Ele pedia a esposa para trazer água. Não tinha nem como dar um cheirozinho na minha maravilhosa mulher hoje. Não tinha como, que ele não dava chance. Então hoje, queridos, esse zelo e esse cuidado nosso para a edificação do lar, dos pais para com os filhos, esse cuidado do namoro dos seus filhos, não é? A vigilância é importante, o conselho, que a vigilância vem maior pelo conselho, pela orientação aos próprios filhos, de como eles devem se comportarem. E isso é levar a família ao altar, é conduzir a família ao altar, como também esposo e esposas. Nós não podemos compartilhar com as coisas que fogem da direção de Deus. Claro, é evidente, do conhecimento da palavra para saber como comportar-se, como tomar a posição, para evitar os conflitos, mas que precisa ser tomada para a família estar no altar de Deus, tanto o marido como a esposa. Nós, queridos, que somos casados, aqui são muitos, nós temos uma vida de casamento em padrões celestiais. Nós casados temos padrões celestiais do relacionamento matrimonial. Não são padrões mundanos como vive o mundo, os casais mundanos. Nós somos santos. Nós somos transformados. A nossa pureza está no casamento, no relacionamento matrimonial. Como dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Irmãos queridos, precisamos levar a sério os conselhos de Deus, porque eu creio que vocês sabem disso como eu sei. Nós vamos estar diante de um tribunal, e nós precisamos estar nesse tribunal para receber o quê? Quem pode dizer? Fale alto. Não ouvi. O galardão.
Porque aquele que não recebeu o galardão, ele vai receber a condenação. Então hoje, como preparo e vida familiar, igreja santa, mulher, homem e filhos, edificando a casa, para quando chegar lá diante do grande juiz, imparcial, recebermos o nosso galardão. É hoje que Deus prepara, é hoje que Deus ensina, é hoje que Deus direciona, para esse galardão ser recebido por nós. As Escrituras Sagradas, irmãos, têm respaldo para toda a situação da vida, para tudo. Não pense que tem alguma coisa que a Bíblia não mostra. Tudo. Então nós não temos como errar. Nós temos é que estudar e obedecer. Mas está aqui o manual perfeito para a vida santa, para a direção de eternidade com Deus, que é o que nós almejamos. Porque eu creio que ninguém está aqui como eu para ir para o inferno. Nós estamos aqui para nós e nossa família viver eternamente com Deus. É por isso que estamos aqui, aprendendo, recebendo, ouvindo, para a prática, para a santidade. Então, queridos, a mulher e o homem e o filho no altar, servindo a Deus. O outro ponto, a mulher, o homem e o filho, destrói as maldições do lar. Olha a edificação da casa. A mulher, o marido e o filho destrói as maldições do lar. Quantas coisas estão em nossa casa que são oferecidas pelo diabo? Nós temos que destruir tudo isso. Se os irmãos algumas vezes já pensaram que eu sou radical por algumas posições, não é? Uma certa vez, minha filha mais velha, Valéria, levou para minha casa, dando de presente, uns biscuizinhos, uns bichinhos lá, né? Então, se vocês hoje me acharem que eu sou radical, eu não sou. Eu preciso da verdade. O radical está na verdade, que é para mudança de imediato. E esse biscuizinho, eu não aceitava, eu era muito mais rigoroso, assim, eu não deixei de ser, continuo sendo servo do Senhor para a glória de Deus. Eu não aceitava muita coisa, ainda estava aprendendo algumas coisas, né? Ainda tinha imaturidade de muitas situações. E foram alguns que ela tinha comprado e dado para a mãe lá. Eu comecei a tirar de um por um e guardar. E ela não ia sentindo falta, né? Dava um tempo, depois fui tirando o outro, guardando. E assim cheguei até o último. Dei um tempo. Quando eu vi que ela não tinha notado, e eu também vim orando, claro, eu quebrei e joguei tudo fora. Vocês lembram que Êxodo mostra que a gente não pode fazer para nós nenhum tipo de imagem, nem de pessoas, nem de animais, nem de nada disso. Como eu ainda tinha uma imaturidade muito profunda, ainda estava começando, engateando, como até hoje eu ainda aprendo, claro. Mas ainda era muito mais novinho ainda, né? Eu não aceitava certas situações. Não é que hoje eu aceite, hoje a gente tem a forma e a maneira de como combater aquilo. É isso, tirar da nossa casa as maldições. Como também procedimentos que muitas das vezes até em nós mesmos possa existir. Possa existir em nós algum comportamento que não é da autoridade de Deus, que não é da bênção do Senhor, que a gente precisa desfazer dos nossos filhos, da esposa, do esposo, do pai, da mãe. Então, queridos irmãos e amados, é preciso destruir as maldições do lar. O verso 15:
Vocês acham mal servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem vocês querem que a sua família sirva. Está vendo? Porque temos que destruir a maldição da casa. Nós vamos escolher a quem queremos que nossa família sirva. Por isso que a maldição deve ser destruída, deve ser desfeita do nosso lar, da vida dos nossos descendentes, ou até mesmo se existir em nós mesmos. Tem que ser desfeito, queridos irmãos e amados. Tirar as maldições de dentro de casa, libertar seu lado mal. E nós sabemos quais são? A mulher e o homem honrar a Deus, respeitar o seu cônjuge, tratar bem os seus filhos, cuidar bem do lar. Essa é uma das maldições que deve ser tirada. A mulher e o homem tratar bem o cônjuge, cada um ao outro, respeitar um ao outro. Queridos, Paulo, em todas as suas cartas, Paulo tem os deveres domésticos. Pedro tem só nenhuma carta, que é no primeiro capítulo da primeira carta, no capítulo 3, na primeira carta, capítulo 3. Mas Paulo tem em todas as suas epístolas os deveres domésticos, e está ali: mulher com sua função, marido com sua função, filhos com sua função. Então nós não podemos fugir, nós não podemos recusar. Está escrito, é família no altar de Deus. Você quer que sua família sirva a Deus ou aos deuses dos seus pais? A escolha é nossa. Então, queridos irmãos e amados, a mulher e o homem, como os filhos, em posição de servos, e destruir da sua casa tudo aquilo que estiver errado. Tirar do seu lar tudo aquilo que não é de Deus. E não tenha medo. Posso, pela experiência de idade de vida e de casamento, primeiro passo é orar por aquilo que você vê que está errado. Lembra que os reis eram assim, os profetas, os apóstolos, primeiro oravam para esperar a resposta de Deus. Mas nós precisamos desmanchar, queridos irmãos e amados, aquilo que está errado em nossa casa. Josué, ele foi leal. Josué, ele foi firme, ele foi sincero, e ele faz essa declaração que nós precisamos ter coragem de fazer. Ter coragem de fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deixou esse legado para nós. Ele não se preocupou se aquelas famílias iam se revoltar contra ele. Qual seria a consequência dele levar para aquelas famílias? Que eles deveriam tomar uma posição e temer ao Senhor. Ele não pensou nisso, porque ele sabia que Deus estava à frente de tudo isso. Assim somos nós, para o cuidado da nossa família, para o cuidado do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. A gente precisa também ter esse exemplo de Josué. Ele foi leal, e nós devemos ter coragem como Josué. Para quê? Quem se habilita? Ter coragem como Josué para quê? Para salvar a nossa família, para levar a nossa família a viver conosco eternamente. Nessa música do jovem, ele fala isso. Eu sei, minha mãe, hoje a sua saudade está aqui, mas em breve eu vou estar com a senhora. Em breve eu vou estar com a senhora. Quando ele falou isso, me derramou todo. Que também é a nossa esperança. Não é a nossa esperança, porque confiamos nas promessas de Deus, e Deus é fiel às suas promessas. Então, queridos irmãos e amados, se você quer sua família salva, se você quer sua família eternamente com Deus junto com você, nós temos que tomar as posições corretas.
tirar o errado do lar, do casamento, da vida dos filhos. Se vocês me perguntarem se é fácil, para nós não, mas para Deus é possível. E nós estamos alicerçados em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. E Deus é fiel às suas promessas. Então, queridos irmãos amados, atente ao discernimento de Salomão, que ele teve a família também muito dificultosa, muito problemática. Ouça, Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Olha que coisa linda. Você ficar tranquilo e saber que sua família está dormindo e Deus está ali ao lado deles. Eu já vi vários testemunhos de livros de oração, de mulheres e homens. Uma dessa até também, a irmã Portilho e Juliana, pegaram esse livro para ler, de uma mulher, veja bem, uma mulher de Deus mesmo. Ela orava por todas as famílias. Só ela esqueceu de orar pela família dela. Mulher de Deus, temente a Deus, mas não orava pela sua família. O que aconteceu? O filho se envolveu com drogas. Eu conheci uma mulher que ajudou a gente lá em casa, no Orlando Dantas. Ela convivia com a gente lá. Daquelas crentes fiel. Ela era da Assembleia de Deus. Agora era uma mulher de Deus. A evangelizadora, ela entrava naqueles lugares de toca, de droga, de tudo. Ela entrava. Corajosa. Desse tamanho a mulher. Desse tamanho. Acho que era do tamanho da irmã Roselândia. Entrava nesses lugares, essas bocas de fumo todas, ela entrava. Sem medo. Sabe o que aconteceu? O filho mais novo dela se tornou drogado. Que situação, né? Mas ela nunca desistiu, ela perseverou. Eu não sei hoje, que tem muito tempo que eu não encontro ela. Mas quando ela encontra com a gente, é uma festa só. Ela já deve estar assim na minha idade mais ou menos. O nome dela é Gilvanete. Agora eu lembrei o nome dela, Gilvanete. Que mulher. Ela foi uma mulher que, quando ela esteve em nossa casa, eu estava novo convertido. E ela conversava muito comigo, ela me ajudou muito, me orientou muito na palavra de Deus. Mulher mesmo de Deus ali. Então veja, queridos, somente o que vem de Deus tem a bênção, e é valiosa para a nossa vida, para a vida da nossa família. Então nós não podemos deixar entrar algo que esteja fora das coisas de Deus, da direção de Deus, não podemos permitir. É isso que Deus quer nos ensinar, que devemos destruir a maldição do lar. Os pais não podem temer os filhos, mas podem orar e ensinar e repreender e corrigir. Deus criou os pais para cuidar dos filhos, não é os filhos que mandam nos pais. A autoridade dada por Deus foi aos pais, não é os filhos que vão determinar os pais ou mandar nos pais. Não foi assim que Deus criou. Os pais têm autoridade divina para exortar, repreender e ensinar seus filhos, corrigir. Terceiro e último, queridos, eu fiz assim 4, não foi? Vocês ficaram com medo, né? Mas é só 3 assim, que às vezes eu dou uma de Chaves, né? Ele diz sim, não. Não é assim que Chaves faz? Então, eu agora fiz 3. Talvez eu tenha faltado essa aula, né? Pode ter sido. Então veja, esse terceiro e último, queridos, sobre a questão, a mulher, o homem e os filhos, edificar a sua casa, servir ao Senhor. A mulher e o homem e o filho, e os filhos dispostos a ter sua família no altar de Deus.
Então precisa haver disposição, precisa ter o querer para levar a família para o altar, para a família servir a Deus, para a família viver eternamente com Deus. Precisa ter o querer, e esse querer exige esforço, confiança, fé. Foi o que Josué fez, claramente. O verso 18 diz assim, ó: o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Deus agiu de imediato, quando nós seguimos a direção perfeita do qual Deus determina. Deus está presente para livrar a gente do mal, para cuidar daqueles que ainda não foram convertidos. É o que a gente precisa, queridos. Agora nós precisamos, como Josué, se colocar à disposição, tomar posição, aceitar o desafio de salvar a nossa família, de salvar o nosso casamento, o nosso lar. Vi como tristeza ontem, por aqui por perto, uma senhora, ela esteve aqui uma vez, aceitou Jesus, mas não deu continuidade. Ela mora aqui perto aqui da nossa igreja. E ela estava conversando com o Valneide, que o marido chegou para ela e disse a ela que arrumou outra que não queria mais ela, mas o que ela precisasse ele ia dar, ia manter o que ela precisasse, mas não queria mais ela. E agora porque ela também está cometida de uma doença, ela está enferma. Você veja, queridos, agora compartilhando, ela teve todas as oportunidades de ter a bênção, a proteção e a segurança de Deus. Ela aceitou Jesus aqui uma vez, mas não deu prosseguimento, desistiu. Será que numa situação dessa, que sabemos que todos nós passamos aflições, mas será que numa situação dessa Deus não entrava como providência para impedir que esse casamento fosse desfeito? Eu creio que sim. Tudo na vontade de Deus, mas o propósito de Deus é bênção, não é? O propósito de Deus é bênção. Estamos terminando. Então, queridos, ter a família no altar do Senhor, nos versos 16 e 17, então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. É o que a gente deve lembrar, que um dia a gente teve perdido, e hoje nós fomos encontrados. Nossa família está debaixo das promessas de Deus. O marido crente abençoa a mulher não crente, a mulher não crente abençoa o marido não crente, os dois abençoam os filhos, abençoam o lar. Está vendo a promessa de Deus? Então, queridos, essa foi a promessa do povo, de servir somente a Deus. Irmão, está na hora, o momento de nos alicerçarmos cada dia mais na palavra de Deus. Deus é fiel, Deus não mente. Confiar em Deus precisamos. Deus faz a sua promessa acontecer ao seu favor, porque Deus nos ama e veio a essa terra como filho morrer naquela cruz, para que nossa família fosse salva, para que nós alcançássemos aquilo que queremos, a vida eterna com Ele. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se os irmãos desejarem mais um pouco, tem mais livros que a gente pode compartilhar. O nosso irmão Jefferson, os outros todos podem ir. Irmão Jefferson e a irmã Elisama vai ficar mais um pouco. Os outros já podem ir, elas estão querendo mais um pouco mais. Não, ela se levantou já, mas Jefferson. Ficaram um pouco assustados. Então a irmã diaconisa Roselane Vieira da Silva vai estar orando ao Senhor. Oremos com ela. Te louvamos, Deus, porque o Senhor cuida de nós, da nossa família, da nossa vida.
Te louvamos porque é um cuidado do Senhor para conosco e com a nossa família, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que essa palavra, Deus, se manifeste em nossa casa, em nosso casamento, em nossos cônjuges, em nossos filhos, em nossa vida, Senhor. Que assim seja de cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, cada uma dessas famílias. Sim, ó Deus, como essas famílias dessa comunidade que aqui nós estamos. Precisamos ouvir do Senhor cada dia, Senhor. Pai, precisamos. A nossa filha Valéria, que está enferma, Deus. Que o Senhor esteja ali com ela agora, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Dai a grande vitória à Tua serva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. São muitos, ó Deus, que nesse momento se encontram em dificuldades. O pai do irmão Marcos, a irmã Deilde, a mãe da nossa irmã Antônia, a mãe da nossa irmã Andréia também visita, Senhor. E outros, Deus, que estão aí passando por essas lutas de enfermidade que o Senhor sabe, em nome de Jesus Cristo. Cura, renova, restaura, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, o nosso irmão Jefferson também, que se prepara para esse momento, Deus. O Senhor esteja com ele, preparando médico, medicamento e instrumentos. Em nome de Jesus Cristo, esteja presente com ele, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Sempre e somente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossa vida, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, vossos casamentos, sobre essa igreja gloriosa, viva, santa e vencedora, que aqui está reunida, como em toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora, santa, família gloriosa e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém. E glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Por essa noite estamos dispensados.